Por exemplo, Não, eu digo assim, de outras opções. Pessoas, eu fiz campanha pro Ciro. E continuo fazendo campanha para o Ciro. Aliás, eu acho que vocês deviam trazer o Ciro aqui. A gente só ele tá querer, tentando. Né? Ele desmarca várias vezes. Não, peraí, eu vou ligar agora aqui. A gente chegou a marcar acho que 2 vezes, aí acabamos com o Haddad também. Por causa da fase roxa que tava aqui em São Paulo. Não, mas eu vou falar, eu tenho um contato muito próximo, porque de fato eu fiz uma campanha em 2018 pro Ciro. Não, eu vi lá no Twitter também os caras chamando a turma boa pra assistir o Tico. Sim. Eu tenho uma relação bacana com eles, mas assim, é o que eu falo no Twitter, eu vou falar aqui e falo em todo lugar. Eu não tenho uma pessoa que vai dizer pra mim, eu não tô ali por causa do Ciro. Eu tô ali porque o Ciro tem um projeto que eu acho que é interessante. E eu acho que o Ciro pode ser uma opção pro Brasil, que pode... Isso não quer dizer que vá, ou quer dizer que eu apoio ele incondicionalmente. Não. Por exemplo, os ataques que o Ciro faz ao Lula e ao PT, eu não vou reproduzir. Eu tenho críticas ao PT? Tenho. Eu vou defender o PT? Não. Eu posso falar coisas boas que o PT fez, como vocês já mencionaram, e posso falar também que, sim, teve com a máquina na mão, podia ter feito diferente em vários aspectos. O PT, por exemplo, deu condição das pessoas comprarem coisas, mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia. Tem toda uma relação política que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então, assim, o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco, gente que tem muito dinheiro, que pode ficar 5 anos numa pandemia viajando o mundo. Foda-se. O cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo, eu tenho um carro legal, tenho um apartamento financiado, eu tô muito mais próximo dos pobres do que do cara que é o topo da pirâmide. Sim. Só que o cara da classe média no Brasil, ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão e ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão, mas ele ganha milho de pombo. Então a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você tá. Se você tá no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não tô falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então, se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou o topo da... Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não vai taxar a grande fortuna, porque... Nem tá falando dele, irmão, porra. Não tá falando de você, não, cara. Tá falando de bilhões. Não tá falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa, quem toma as coisas dos outros, como o Neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados... o cara que não paga a porra do financiamento do banco, o banco vai lá e toma. Então, assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que, porra, eu preciso ter consciência de classe para saber em que lugar da pirâmide social eu tô, para saber qual a política que me atende. Porque senão eu tô elegendo sempre os que atendem essa galera daqui. Essa galera tá errada em votar a favor dela? Não, a democracia é isso. Eu sou do mercado financeiro, tenho dinheiro pra caralho. Eu vou votar num cara que vai contra os meus interesses? Não. Eu vou votar no cara que me interessa, foda-se. Agora, o cara que tá aqui embaixo, fudido, querendo votar num cara que vai trabalhar pra banqueiro, porra, qual é o sentido dessa porra? É a falta da consciência de classe. Eu não tô falando de PT, não tô falando de... Claro. Quando eu falo do Ciro, é porque o projeto do Ciro, que é um projeto desenvolvimentista, é um projeto que eu acho que cabe ao Brasil, principalmente depois da pandemia. Porque a pandemia, todos os países do mundo estão fodidos. O Brasil mais ainda. Então você vai pegar... Quem herdar 2022 vai herdar um país destruído. Economicamente, sem emprego, com as pessoas mentalmente machucadas, polarizado, um monte de confusão. Então, assim, eu prefiro me concentrar nesse momento, não sei como é que vai estar em 2022. Hoje, 2021, maio de 2021, vai ficar registrado. Hoje eu olho para o Ciro e acho que o projeto dele é interessante. Isso não endossa que eu vou falar amém para tudo que ele faz e nem que eu vou adotar as mesmas posturas que ele adota na guerra dele com os outros partidos. O projeto dele tem a ver com desenvolver a indústria brasileira, Exato. né? Fazer... acho que o que... Talvez eu esteja falando merda, tu manja mais que eu nesse caso.
Mas o projeto dele tem a ver com colocar mais dinheiro na praça também, não é? Pra galera? Pra fazer acontecer algumas coisas? Na verdade, assim, quando você... Por que tu gostou do projeto dele? Porque o Ciro tem essa... Primeiro que eu acho o Ciro um cara muito inteligente, é um cara que não tem, por exemplo, se você procurar um processo contra o Ciro, não dá pra inventar uma fake news contra o Ciro em relação à corrupção. O cara não é processado de porra nenhuma em corrupção. Entende? Ele tem a história dele, tem os problemas dele, eu não sou advogado do Ciro nem nada, mas eu olho pro projeto dele e acho o projeto dele um projeto interessante. O Ciro é um cara que propõe, por exemplo, taxar as grandes fortunas. Só que aí herança, tal. Ele mexe num lugar que o cara que é pobre ou classe média, às vezes não enxerga que não é com ele que ele tá mexendo. Tá mexendo no topo, cara, que ninguém mexe. Quando a gente tá falando do PT, que ninguém fala, porque o PT é comunista. Comunista do caralho. Comunista é o caralho, pô. A época do PT foi a época que os bancos ganharam dinheiro pra caralho. Todo mundo consumiu, ganhou dinheiro. Foi bom pro Brasil, no sentido da galera que conseguiu se mobilizar na área. E se o Lula for pro segundo turno contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Agora, eu gostaria de ter uma oportunidade em 2022, que o Brasil me ouça, de que a gente não tem que escolher... Entre Bolsonaro e Lula. Entre o Bolsonaro e qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa contra o Lula, contra o Ciro, mas o Bolsonaro não, na minha opinião, ele não merece estar num segundo turno. Porque o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito grave. Então eu estou aqui defendendo uma outra alternativa para que a gente não caia em ter que depois a galera que é mais à direita falar, votei no Bolsonaro porque eu não queria votar no Lula. Então, porra, vamos construir uma outra alternativa. Se for uma alternativa muito à direita que não me agrade, eu vou votar no Lula. Mas se for uma alternativa como o Ciro, que de repente vai ali pro centro, vai fazer eu vou votar no Ciro. Então, a minha concepção política é estratégica, ela não é uma concepção partidária, militante. Eu entendo que meu objetivo é tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque aí a gente volta para a democracia. A gente volta para o campo democrático. A gente vai ter conversas entre pessoas que vão se ouvir, mesmo não concordando, e vão dentro do campo democrático reconstruir esse diálogo que foi perdido. Disso, né, cara? Né? Que a gente, porra... Então, nesse aspecto, e aí você me perguntou do projeto do Ciro, eu acho que, por exemplo, o Brasil é um país que vive de commodity. E o Lula se deu bem porque naquela época as commodities estavam bombando. Tudo em alta, né? O Lula é um cara competente, ele sabe como fazer, é um cara foda. Navegar a parada, né? Mas eu acho que tivesse outro ali que soubesse também. É porque assim, o Bolsonaro, cara, as pessoas botaram pra presidente, mas eu duvido que elas colocariam ele pra administrar a empresa de quem votou nele. Não, eu não colocaria o Bolsonaro... Nem pra ser síndico de prédio. É. Mas pra ser presidente, porque tem que tirar o PT.